Vamos fazer agora essa questão 5, que está falando num pica-pau. Aí ele te dá o desenho da situação problema para você analisar. Na primeira parte ele quer calcular o momento das forças do peso e o momento da força que a cauda exerce. Com relação ao ponto O. Aqui eu acabei fazendo de caneta preta, não ficou tão bacana assim, mas é esse ponto daqui, com relação a esse ponto O. Vamos começar pelo mais simples, o C. O C é uma força que está agindo exatamente em cima do ponto. Ele não vai ter função nenhuma. Então aqui o momento da força C não existe, é zero. A força C, a cauda, não faz o passarinho girar. No máximo ele faz transladar, mas giro não tem. Então aqui é zero, olha, Newton vezes metro. Então o momento de C, esse é simples. Agora vamos calcular o momento de P. O P está aqui, ó, é o peso do passarinho. Aqui é um truque que a gente pode fazer. O ponto O, que eu estou fazendo de preto, ele está aqui, em um quadradinho. Estou fazendo aqui nesse canto, é o ponto O. Se você projetar, o ponto P está aqui, ó. Né? A projeção da força em relação está aqui. Então, essa distância é o braço. É essa distância que eu preciso saber da força para aplicar. Em vez de eu decompor, ficar me preocupando com essa parte, não precisa tanto. É só você terminar de descer aqui esse vetor, você vai ver que é só essa distância, esses dois quadradinhos aqui no meu desenho. Só que quanto que vale esses dois quadradinhos aí no seu desenho, Léo? Aí vem a sacada. Usa esse triângulo daqui. Se você fechar para esse triângulo em vermelho, ele vai ser útil. Por quê? O que eu preciso saber é o B aqui, que eu estou chamando de braço, é a distância. Então eu posso usar a parte da trigonometria a meu favor. Porque essa distância aqui da hipotenusa, nesse triângulo, eu tenho, é 16. Na hora que eu fechei pela figura que ele tinha me dado aqui eu não coloquei no desenho. Mas a gente sabe que é 16 centímetros. Então vamos lá. O seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o que eu desejo saber, dividido pela hipotenusa, que é o 16 centímetros, que ele deu no meu desenho. Então, tá fácil agora. Eu descubro, então, que esse braço daqui, ele vai ser de 8 centímetros. Uma questão de segunda fase, aí é bom a gente deixar no sistema internacional. Então aqui, esse 8 centímetros é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2 metros. Então vamos calcular então o torque dessa força. Vou vir mais para cá. O torque do peso é o peso vezes o braço. O torque do peso é o peso do passarinho, que ele chamou de 1 newton, vezes 8 vezes 10 a menos 2, que daí eu já tenho a minha resposta no sistema internacional. Então, essa vai ser a nossa resposta. Torque do peso, 8 vezes 10 a menos 2, newton vezes metro. E aí a gente fecha essa questão no item A. Vamos lá para o item B. O item B, ele quer saber aí qual é o valor dessa atração. Agora aqui uma grande sacada. A situação problema, ele fala que o pássaro está em equilíbrio, né? Você não vê o passarinho caindo da árvore, ele está em equilíbrio. Pode ser dinâmico ou não, mas ele está em equilíbrio. Beleza. Se ele está em equilíbrio, então o torque que o peso exerce tem que ser igual ao torque que a tração está exercendo nele, que esse T está exercendo nele, que a força T está exercendo. Então, as duas forças têm que ser iguais. Uma está fazendo ele no sentido horário, a outra no sentido horário. Mas você sabe que as duas são iguais. Então, a gente vai usar isso a nosso favor. Então, eu vou pegar aí, vamos colocar essa informação a nosso favor. O torque que o peso exerce é igual ao torque que a força T tem que exercer. Senão ele ia cair. O peso a gente calculou no item A.
8 vezes 10 a menos 2, que é igual ao T, que é a força, vezes o braço. Agora eu vou precisar do desenho para descobrir quanto que vale o braço dessa força. Então, para eu saber exatamente a distância da força T, eu vou olhar essa figura. Eu projeto ele até aqui e vejo que ele está a 16 centímetros. A força T inclinada do jeito que está aqui, para eu não precisar fazer decomposição, não fazer nada, é essa hipotenusa. Então vai ficar 16 centímetros. Então a gente vai poder cancelar. Aqui vai ser 2. Aí agora então eu descubro que a tração... Opa, desculpa, aqui não vai ser 2, eu falando em ACA. Aqui é 1 e aqui é 2. Então a tração vai ser igual a 1 dividido por 2. A tração não, a força T, né, gente? 0,5 Newton. Beleza? A B a gente resolveu. Agora vamos para C. Então vamos lá para o item C, que ele está querendo saber o valor, então, da cauda. Então a gente tem aqui na figura original a gente tem um triângulo. A gente tem o ponto C fazendo isso. Que é a pergunta. Eu tenho a tração, quer dizer, o T, eu estou tão acostumado a chamar. Eu exagerei, tenho que ir um pouco mais para cá para ficar agora simétrico, bonitinho. Errei aqui na hora do desenho. E eu tenho peso aqui, nesse sentido, para baixo. Se eles estão em equilíbrio, o triângulo tem que fechar. E aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo eu sei, 30 graus. Ok, como que eu vou fazer então para descobrir o valor do C? O valor do C eu posso usar então a ideia de cosseno, né? O cateto adjacente aqui no caso, a gente pode usar esse cara. Por que que eu posso usar esse cara? Porque no triângulo a gente vê que esse lado, esse cara aqui é 90 graus. Então esse P aqui é a hipotenusa. Então aqui a gente pode usar, aí, né? Lembrando que na própria figura ele desenha que esse é 90 graus. Então se você usar o cosseno aqui nessa situação, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre o que eu quero, sobre a hipotenusa, desculpa, que é 1. Então aqui cosseno de 30, lá a gente tem aí raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, vai passar um multiplicando, não vai ter como fazer. E aqui a gente tem o C. Então a gente fecha. Notem que esse desenho daqui eu também poderia ter usado para resolver o item B. Se eu usasse esse desenho aqui para resolver o item B, eu ia chegar no mesmo valor. Cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente ia ter a mesma relação aí, ia chegar no mesmo valor. Então esse desenho também poderia ser usado. Ou usava a ideia dos momentos estar em equilíbrio, né? A ideia de estar em equilíbrio e chegar. Ou poderia usar também o desenho, que ele também ia me ajudar. Então essa é uma questão bem interessante, bem legal aí da FUVEST pra gente.